João capítulo 1 e versículo 51. E disse-lhe: em verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Neste versículo, Jesus Cristo está falando com Natanael, um dos seus discípulos. Natanael tinha duvidado da origem de Jesus, perguntando se algo bom poderia vir de Nazaré. Filipe já tinha dito a Natanael que eles tinham encontrado Jesus, aquele de quem Moisés e os profetas tinham falado. Mas Natanael ainda não estava convencido. Então Filipe teve que levá-lo até Jesus para ver por si mesmo. Quando Natanael encontrou Jesus Cristo, ele revelou quem ele era, um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael ficou impressionado e quis saber como Jesus Cristo o conhecia. Jesus respondeu que ele o tinha visto debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Natanael ficou maravilhado e confessou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus usou a expressão em verdade, que em grego significa amém, amém, ou certamente é assim. Em hebraico significa estabelecer um assunto, ou confirmar que é verdade. Jesus quis afirmar a Natanael que o que ele ia dizer era verdade. Ele disse que Natanael veria coisas maiores do que aquela. Ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso era uma referência ao que Deus tinha feito no passado, quando abriu o céu e fez chover maná para os filhos de Israel. Salmos capítulo 78, versículos 23 a 24. Era também uma alusão ao que Jacó tinha visto em um sonho. Uma escada que ligava a terra ao céu, por onde os anjos subiam e desciam. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Anjos são seres sagrados que habitam no céu e servem a Deus. Eles são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles também ministraram a Jesus durante seus momentos difíceis no jardim do Getsêmani, quando ele estava prestes a enfrentar a dolorosa morte na cruz. Lucas, capítulo 22, versículo 43. Eles também estavam presentes quando Jesus ressuscitou. Mateus, capítulo 28, versículo 2. Os anjos estão sempre subindo e descendo sobre nossas casas, prontos para nos ministrar. Devemos estar atentos ao mundo espiritual, andando no poder do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos permite conectar-nos ao mundo espiritual. Deus tem coisas boas que Ele preparou para aqueles que amam a Deus, incluindo o ministério dos anjos à humanidade. Essas coisas profundas de Deus não são raras, mas são facilmente acessíveis ao homem natural. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem imaginou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, sim, as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 10. A história de Jacó tendo a visão no sonho mostra que ele tinha uma constante comunicação com o Senhor, e por isso ele pôde entender rapidamente que era o Senhor quem estava falando com ele. Nós o vemos depois de acordar do sono, reconhecendo que certamente o Senhor estava naquele lugar. E Jacó, depois de acordar do sono, nós vemos ele levantando-se cedo pela manhã, tomando a pedra em que ele colocou a cabeça e derramando óleo sobre ela. Isso mostra o temor de Jacó ao Senhor. Até hoje Deus envia seus anjos que estão sempre subindo e descendo sobre nossas casas todos os dias. Já é hora de reconhecermos a provisão de anjos em nossas vidas e andarmos nos caminhos do Senhor enquanto aceitamos os anjos para falar conosco e entregar a mensagem de Deus, mesmo quando eles nos guiam e fortalecem. Oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos pelos teus anjos que nos ministram, nos protegem e nos comunicam a tua vontade. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos revela as coisas profundas de Deus. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o Filho do Homem, sobre quem os anjos sobem e descem. Nós te pedimos que abras os nossos olhos para vermos o céu aberto e as tuas maravilhas.
Nós te pedimos que aumentes a nossa fé, a nossa coragem e a nossa confiança em ti. Nós te pedimos que nos ajudes a andar nos teus caminhos e a obedecer à tua voz. Em nome de Jesus, amém.